Doutrina é ensinamento. Em Atos capítulo 15, houve uma questão relacionada às igrejas. Existia a igreja de Israel, a igreja dos judeus, congregavam no templo de Salomão, a maioria deles, onde Pedro está na liderança. Pedro é enviado à casa de Cornélio, no capítulo 10, para um homem que não era de Israel, um centurião romano. Quando Pedro está falando dos ensinos de Jesus, o Espírito Santo vem sobre Cornélio e sobre toda a sua casa. Porque a promessa de Deus para Abraão, depois de Abraão, era essa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de salvação de Deus, tanto para judeus como para toda a humanidade. Aí ficou a igreja do seguinte ponto: a igreja judaica, na liderança de Pedro, e ficou a igreja gentílica, de povos que não eram de Israel, é a igreja da qual nós somos. E ficou uma questão que disseram que os gentios, as pessoas que não eram de Israel, tinham que guardar toda a lei de Moisés, principalmente os homens, a circuncisão, para entrar na aliança de Abraão, que Abraão tinha feito com Deus. E houve uma questão: os irmãos que não eram de Israel estavam se convertendo, e eu começou a ficar transtornado com os ensinos que alguns chegaram lá ensinando, dizendo que eles tinham que seguir o mesmo ritual de Moisés. E a questão chegou até para a igreja resolver. E ficou decidido da seguinte forma: Atos capítulo 15, versículo de número 28 em diante, é o doutrinamento geral da igreja que não é dos judeus. A igreja gentílica, que somos nós. Diz assim: esse é o doutrinamento geral do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Que coisas? Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, se abstenham do sangue, se abstenham da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitar essas coisas, farão bem, façam bem. Pronto, foi o que foi decidido para a igreja, doutrinamento do Espírito Santo, para a igreja gentílica, a igreja que não é de Israel. 4 itens: abster-se da imoralidade sexual, abster-se da carne de animais sufocados, abster-se do sangue, abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos. 4 itens. Esses 4 itens, pontuados em Atos capítulo 15, a partir do versículo 28, é o doutrinamento geral cristão para a igreja gentílica. Qualquer outra coisa que passar disso é usos e costumes. É a questão cultural de cada estado, a questão cultural de cada país, a questão cultural de cada igreja, cada ministério que for fundado. Mas para o Espírito Santo só são 4 itens. Atos capítulo 15. Aí você medite em Atos capítulo 15. A partir do versículo 28 diz bem claro: coisas essenciais. Abster-se da coisa sacrificada a ídolo, abster-se do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitar essas coisas, farão bem. É o doutrinamento geral para a igreja gentílica. Amém.